Louvado seja Deus. É bom saber que alguém nos ama, não é, irmãos? É preocupante quando a gente escuta alguém dizer que não gosta de nós, né? Quer matar nós, que nos odeia. Isso é ruim, você ter inimigos. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos um bom amigo. Um amigo verdadeiro, um amigo que nos ama. E ele expressou esse amor de uma forma muito sublime. Muitas pessoas falam que ama, mas não tem como exprimir esse amor, não tem como falar desse amor, não compartilha esse amor verdadeiramente. Mas o Senhor Jesus demonstrou, se entregando por nós, mostrou um amor sem igual. Nós temos os nossos amigos, nós temos aquelas pessoas que nós amamos. Mas dificilmente alguém daria a sua vida por nós. Ainda mais se é uma pessoa ruim ainda. Mas o Senhor Jesus demonstrou o seu amor por nós. Que Deus possa abençoar os irmãos que aqui vieram nessa noite, os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Com certeza Deus há de continuar falando conosco através da sua palavra. Amém. Meus irmãos, nessa vida, todos os seres humanos, nós enfrentamos situações que nos marcam. Algumas situações nos marcam positivamente. Com certeza você tem boas lembranças de coisas boas que aconteceram na sua vida. Porém, nós também enfrentamos situações que nos marcam negativamente, que nos marcam de forma ruim, situações ruins. Nós não queríamos passar, nós não queríamos enfrentar, mas a gente enfrenta, a gente passa. Em outras palavras, a gente chora, a gente sofre, a gente enfrenta situações complicadas. E o pior é que às vezes essas situações, essas dificuldades, esses dias difíceis, eles vão passando, e vão passando, e vão passando, e vão continuando. Parece que as coisas não mudam. Já passou por isso? Esse problema, não consigo resolver, que coisa difícil, essa tristeza não sai, essa angústia, essa situação. E nós às vezes admiramos, e às vezes até pensamos, será que fomos esquecidos? Você já pensou assim? Parece que Deus esqueceu de nós. A gente é crente, a gente confia em Deus, a gente entende, como nós louvamos aqui, Deus nos ama. Mas muitas vezes as situações da vida, as dificuldades, as adversidades, fazem com que os nossos pensamentos fiquem assim meio encobertos. E às vezes passam-se muitos dias de provação, de dificuldade e de angústia. Mas nós precisamos saber que Deus não se esquece de nós, irmãos. Que Deus não se esquece de ninguém. E que na verdade Deus, Ele age no devido tempo. Deus age no momento certo. E melhor ainda, como eu disse, Ele não se esquece e Ele nos ouve. Ele escuta o nosso clamor. Ele está próximo de nós. Você quer ver quão perto de Deus está nós? Nós estamos tão perto de Deus. Ele se aproxima tanto de Deus que Paulo vai afirmar que Ele habita em nós. Ele vai dizer, vocês não sabem que vocês são templo e morada. Ele tem essa capacidade, em 1 Coríntios 6,19, de morar dentro de nós. Olha quão perto ele está. Ele não está ali, ele não está lá, mas ele está aqui dentro de mim. E ele é onipresente, pode estar em todos os lugares, então ele está aí dentro de você também. Ele está aí dentro de vocês que nos veem pelos canais da igreja. E além disso, além dele estar perto de nós, dentro de nós, ele nos conhece muito bem, ele sabe o que nós enfrentamos. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, porque ele mesmo enfrentou as mesmas tentações que nós passamos, porém ele não pecou. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, diz que nós temos um sumo sacerdote no céu que intercede por nós. E não é qualquer intercessão, é uma intercessão sem querer algo em troca. Às vezes você tem um problema judicial, você precisa de alguém que interceda para você perante um juiz. Você vai e contrata um advogado. Se você não puder pagar um advogado, ele não vai interceder por você. Ele tem outros interesses. Às vezes tem pessoas que falam que se preocupam conosco, porque tem os seus interesses, que é algo em troca. Mas o Senhor Jesus não. Ele é um intercessor, não é qualquer intercessor, porque ele não tem segundas intenções. Ele faz isso porque nos ama. Ele faz isso por amor. E não é só isso, ele faz isso também não só com amor, mas com conhecimento de causa.
Ele andou nesse mundo, ele viu o sofrimento aqui, ele não ouviu falar, ele não ficou olhando do céu a nossa miséria, mas ele se fez homem, ele fez carne, habitou entre nós e ele sentiu as nossas dores. Ele tinha todo o poder, ele sabia que ele podia ressuscitar o seu amigo Lázaro, mas ele chora, ele se entristece por ter perdido o seu amigo. Ele disse naquela cruz: eu tenho sede. Então ele conhece os dilemas, as dificuldades, as situações desse mundo. E nós poderíamos ficar aqui, irmãos, e citar inúmeros textos bíblicos que confirmam a grandeza, o amor e a sabedoria do nosso Deus. Mas vamos a um texto hoje na palavra do Senhor que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Êxodo, capítulo 2, verso 23 até o verso 25. 3 versículos. Vamos ler a palavra? Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante, que nos diz assim: E decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenham a liberdade de tomar o vosso assento. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Meus irmãos, Deus tinha uma promessa com esse povo que nós estamos falando aqui, que estava sofrendo e gemendo. A promessa começa lá com Abraão, quando ele diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou criar um pacto com você. E todas as famílias da terra serão benditas por causa de você. Então Deus começa o seu povo com Abraão. E ele promete a Abraão que: Abraão, você será grande, você vai multiplicar. E esse povo aqui chegou pequeno ali no Egito, mas se multiplicou. Depois essa bênção se estende a Isaque. Isaque casa com uma mulher estéril chamada Rebeca. Eles não têm filhos, mas havia uma promessa para Abraão. E a Rebeca chega: Isaque, eu quero um filho, me dá um filho, me ajuda. E Isaque ali ora e clama a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus faz com que a Rebeca conceda. E ela tenha filhos, gêmeos ainda, o Jacó e o Esaú. Sabe a história, os meninos já, irmão briga, mas eles é demais, né? Brigava dentro do ventre da mãe ainda. Você imagina o que é isso? Ainda bem que as minhas filhas não é gêmea, né? Porque elas brigam. Se fosse trigêmea, devia ser um conflito mundial dentro do útero da mãe, porque as bichas brigam. Mas ali no caso da Rebeca, dentro do ventre delas, e elas se perturbam: Senhor, o que está acontecendo aqui? Deus falou: aí dentro tem 2 nações. E Deus fala toda a vida para ela, a vida daqueles meninos: olha, o menor vai ser senhor do maior, o maior vai servir o mais novo. E eu vou ter um pacto com ele. Então a bênção passa de Isaque e agora chega Jacó. E Jacó, você conhece também a história, faz uma treta danada com o seu irmão Esaú, sai fugido de casa, faz um pacto com Deus no meio do caminho, vai lá, cria uma família, fica muito rico. Quando está voltando, de novo ele, lá você conhece a história, ele luta com o anjo, né? E briga com o anjo a noite inteira, e o pau quebra lá, e o anjo deixa embora, não deixa embora, não deixa, abençoa, eu abençoa. E ele toca na coxa de Jacó, Jacó fica manco, mas abençoa ele, o anjo abençoa Jacó. E agora Jacó tem ali 12 filhos, e continua ali os casos de família, né? As brigas ali, e ele tem um filho chamado José, preferido de Jacó. E José para lá, José para cá, e os filhos, os irmãos dele ficam bravos com José. Fala: esse menino aí tá, ele vai ser nosso senhor, rapaz, vamos dar um jeito nele. Você sabe a história. Pega José, joga numa cova ali, numa cisterna, planejam matá-lo, mas caem em si e simplesmente vende ele, como uma caravana de ismaelitas estava passando ali. Esses homens chegam ao Egito e vendem ele a Potifar, servo do faraó. E ele então é acusado injustamente, vai parar numa cadeia, numa prisão. E ali ele é esquecido naquela cadeia por um determinado tempo. Mas Deus, no momento certo, levanta José, você sabe a história. E agora esse povo, diz que o tempo vai passando. Aquele povo, o José traz os seus irmãos de volta ali para o Egito e abençoa e dá um lugar para eles. Aquele povo vai crescendo, se multiplicando. José morre. Todo mundo que conhecia José também morre, os reis, os faraós. E disse que se levantou um faraó ali, um rei que não conhecia José.
não sabia quem José era, e agora começa a maltratar aquele povo, e é onde nós chegamos. O povo está sofrendo, o povo está gemendo, mas o povo clama a Deus. E esse povo, irmãos, ele vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. Poucos dias esse povo sofreu. Quanto tempo esse povo sofreu? Foi alguns dias, alguns meses, alguns anos? São vários anos. É 1 ano, é 10 anos, é 100 anos, 430 anos esse povo passa ali, sendo ali moldado, vivendo como escravo, sendo oprimido por aquela nação egípcia. Mas a palavra do Senhor diz que este sofrimento, essa condição, esta provação, levou aquele povo a clamar ao seu Deus. O povo não suportou mais, Deus nos socorre, nos ajuda. Ô Senhor, olha aqui a nossa situação, o Senhor tem uma promessa, o Senhor lembra de Abraão, Senhor, nós somos descendentes de Isaac, de Jacó, o José, Senhor, lembra de Senhor, Senhor, Senhor. E Deus diz que ouve o clamor daquele povo. Tenha em mente, irmãos, que tudo na sua vida, às vezes você olha as lutas, as dificuldades e pensa que são obstáculos. Estou enfrentando muito obstáculo, muita luta. Nós não podemos, estou falando nós crentes, você que confia em Deus, você conhece Deus, você não tem obstáculo, você não tem barreira, você tem etapas na vida. Deus está moldando você. Você imagina José naquela situação, ele passou por etapas até chegar onde ele chegou, governador do Egito. E depois ele fala com seus irmãos, olha, fica tranquilo, isso aqui foi a providência de Deus na minha vida. Deus tinha uma visão muito maior. Então Deus, quando olha para nós, Ele vê uma visão completa. Nós estamos passando por etapa. Talvez a etapa que você está passando hoje é uma etapa ruim. É uma etapa na sua vida que você tem que passar. Não é boa, mas é uma etapa. Vai passar, porque o seu fim não é aqui, o seu fim é no céu. Nós estamos sendo preparados para chegar até a nossa terra prometida. Deus está usando essas etapas, está nos moldando para nos levar ao céu, como o exemplo que eu citei agora de José. O povo passou, quando foi liberto do Egito, passou por aquele deserto, mas o futuro do povo não era o deserto, eles iam passar uma etapa na vida do povo. O povo não entendeu isso, o povo blasfemou contra Deus, o povo ignorou a Deus, o povo se levantou contra Moisés, porque não entendeu que aquilo não era uma barreira, que aquilo não era algo que Deus planejou, vou levar vocês, vão ficar no deserto. Não, aquilo era passageiro, era uma etapa. Então todos nós estamos aqui, enfrentamos as nossas etapas. Então esse sofrimento, essa angústia, esse desespero, esse apuro que o povo passou no Egito, levou o povo a clamar a Deus. E Deus respondeu o clamor do povo. Deus pode responder o nosso clamor, irmãos. Deus vai responder o seu clamor. No momento certo, Deus vai de nos responder. Quando nós clamamos, Deus nos responde. O que nos leva, agora é o tema dessa mensagem, o que nos leva a clamar a Deus? Nós, o povo de Deus, sempre nós estamos clamando, nós estamos orando. Hoje de manhã nós estudamos sobre a oração, que é um relacionamento com Deus, envolve a oração, uma disciplina de oração, uma vida de oração. Então o que nos leva, o que nos faz com que nós clamamos a Deus? Em primeiro lugar, nós clamamos a Deus sempre por uma causa. Tem um motivo, tem uma causa que nos leva a clamar a Deus. Deus é nosso amigo, Deus nos ama, Deus tem prazer de estar conosco, como nós louvamos agora, porque Jesus nos ama. E bom é que nós louvamos a Deus, que nós clamamos a Deus nos momentos bons, damos glórias a Deus por aquilo que Ele faz de bom na nossa vida. E Deus faz muitas coisas boas na nossa vida. Apesar do sofrimento, apesar das angústias que nós enfrentamos aqui, Deus tem feito coisas boas para nós. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos ver quantas coisas Deus já fez. Então, nós clamamos a Deus na alegria. Nós clamamos a Deus por causa das bênçãos que Ele tem nos abençoado. Nós clamamos a Deus em agradecimento. Olha o salmista lá no Salmo 103, ele diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor. Eu louvarei o seu santo nome de todo o meu coração. Por quê? Todo o meu ser louva a Deus, versículo 2. O Senhor... Ele diz assim, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados. Ele cura as minhas doenças. Ele me resgata da morte. Ele me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos.
revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Então ele está louvando, ele está aclamando a Deus: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me curado. Então muitas vezes, irmãos, as coisas boas que Deus realiza na nossa vida nos leva a clamar a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. E isso é bom. Quem dera nós pudéssemos louvar e clamar a Deus somente pelas coisas boas que são feitas na nossa vida. Quem dera as etapas que nós enfrentássemos nessa terra fossem só etapas boas, que nós gostássemos de passar. Mas não é bem assim. Então o que nos leva a clamar a Deus também são os nossos momentos de angústia, nosso momento de dificuldade, as aflições, a hora da necessidade faz com que nós clamamos a Deus. Por que o povo de Israel clamou a Deus? Por causa das suas dores, das suas aflições. A palavra do Senhor diz que eles clamaram a Deus pelos seus gemidos. Eles estavam sendo oprimidos no Egito. Eles começaram a olhar: peraí, quando nós chegamos aqui, meus avós, bisavós falaram que nós éramos abençoados. Tinha um homem chamado José que trouxe nós para cá, nos deu uma terra boa. Nós tínhamos promessa de Deus. O que aconteceu? O que está acontecendo? Agora eles começam a ser oprimidos. Nós estamos sendo judiados. Peraí, vamos clamar o Deus de José. Vamos clamar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles começam a clamar: Senhor, olha para nós. Senhor, olha para nós. Então a dificuldade, a aflição daquele povo fez com que eles clamassem a Deus. E na nossa angústia nós precisamos clamar a Deus. Segundo Samuel capítulo 22, versículo 7, depois 17, 18, diz assim, Davi falando: na minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. O rei Davi está passando por um momento de angústia, momento de dificuldade, momento de tristeza, e ele clama a Deus: Senhor, me ajuda. Versículo 17 ainda diz assim: dos céus ele estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Ele tinha inimigos, ele tinha dificuldade que ele não podia vencer. Ele falou: isso aqui é forte demais, eu não consigo enfrentar. Eu não sei, irmãos, qual etapa você está passando, quais são os seus inimigos, que muitas vezes são mais poderosos. É uma tristeza, é uma angústia, é uma aflição, é uma enfermidade, é uma dificuldade que você está olhando e falando: isso é muito forte, eu não vou suportar. Mas clame a Deus. Quando nós olhamos o testemunho de Davi, eram inimigos mais poderosos, mas eu clamei a Deus, e o meu clamor chegou lá ao trono dele, e ele estendeu a sua mão e me resgatou. Quer ver outro? Jonas. Quem é Jonas? É um profeta rebelde. O cara tinha a revelação de Deus, Deus falava com ele. E Jonas um dia atende ao chamado de Deus. O Senhor fala para ele: Jonas, sim, Senhor, estou aqui, pode falar que o servo ouve, eu faço o que o Senhor mandar. Então você vai lá para Nínive e vai pregar para aquele povo rebelde lá. O povo está se comendo vivo lá, o povo é ruim, é um Sodoma e Gomorra, eu vou mandar fogo lá. Você vai lá e prega para ele se arrepender. O Jonas, bem conhecedor de Deus, fala: o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Eu vou pregar lá. Tem cada homem de Deus, né? A gente ora, a gente prega e quer que as pessoas se convertam. O Jonas não queria. Ele quer ser missionário, né? E ele não. Ele falou: eu vou bem para o outro lugar. E pegou um navio para o contrário. No meio do caminho, você conhece a história de Jonas. Uma tempestade danada. Jonas bem escondido. O povo chama ele lá. E ele fala assim: olha, essa tempestade aqui é por minha culpa. Eu que sou o causador desse mau tempo que vocês me jogam no mar, que a coisa vai melhorar. Joga ele e vai o que? Um grande peixe, uma baleia, sei lá, um bicho criado por Deus, engole o Jonas. Fala que é um grande peixe. O Novo Testamento fala baleia engoliu o Jonas. Mas ele foi engolido por um peixe, por um bicho. E que situação, ele lá dentro ele já tinha causa perdida. Ele vai falar assim, ó, Jonas capítulo 2, versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Quer dizer, Deus resgatou ele dentro. Irmão, você já limpou um peixe? Você já limpou um peixe? Você já limpou um bagre, uma tilápia? O que tem ali dentro, aquelas entranhas?
É, muito cheiroso, né? Peixe é uma coisa lastimável. O bicho é fedido, pode ser gostoso, mas para limpar o bicho... Então você já limpou peixe grande, maior, dá mais sujeira ainda. Agora imagina você no meio daquelas entranhas, imagina uma tilápia enorme, te engole. Cadê o pescador mentiroso vai falar que pegou uma tilápia desse tamanho, que é capaz de engolir ele? Eu peguei a tilápia que engoliu o Jonas, né? Deve ter aí algum mentiroso aí. Mas enfim, você imaginou dentro daquelas entranhas, era Jonas. Você acha que ele tinha esperança de sair dali? Ele falou assim, agora estou desviado, me revoltei contra Deus, Deus mandou a tempestade, mandou um peixe me engolir. Onde eu estou, Senhor? Me ajude, Senhor. Ele clamou a Deus naquela situação. E Deus o livrou a ele, deu uma nova chance. Está vendo? Você acha que você tem problema, mas você não foi nem engolido por um peixe ainda, querido? Você pode clamar. Você pode invocar o nome de Deus. Ele ouviu Jonas lá no fundo do mar, no meio da entranha daquele peixe, e colocou Jonas no seu devido lugar. Restaurou Jonas. Ele pode fazer isso por nós, nos restaurar, nos livrar. A não sei onde que nos prende, onde nós estamos, mas ele clamou. Então ajudou o Davi, ajudou o Jonas. E tem mais ainda no Novo Testamento. A palavra do Senhor diz de um cego que estava clamando, gritando na beira do caminho. Ele estava lá pedindo suas esmolas, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, dá uma esmolinha em nome de Jesus. E começa a passar aquela multidão, Jesus do meio, e o pessoal fala assim, ó, Jesus passando. Ele pergunta, quem está passando? É Jesus. E a palavra do Senhor lá em Marcos 10, 48, diz que ele começou a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra relata que muitos ali gritavam com o cego, para de gritar que ele não vai te ouvir. Você já imaginou? A pessoa pedindo socorro, pedindo ajuda, e os outros, em vez de incentivar, não, grita mais alto que Jesus vai te ouvir. Grita mais, quem sabe ele te ouve. Não, fala, cala a boca, para de gritar, seu mendigo. Eu imagino que aqui foi usado um eufemismo, mas eles devem ter falado vários impropérios para esse mendigo, para esse cego. Para, seu miserável, você é um simples cego, olha esse cego aí, clamando, você acha que Jesus vai dar atenção para ele? Mas a palavra do Senhor diz que ele gritava ainda mais alto, clamava mais alto, até que Jesus o ouviu. E o Senhor fala para ele, o que quer que eu te faça? O que eu posso fazer por você? E ele voltou a ver. Então são exemplos que nós devemos clamar nas nossas angústias. Deus atendeu a um rei, Deus atendeu a um profeta que estava desviado, Deus atendeu a um cego, um miserável, um mendigo, sem perspectiva na vida, porque eles clamaram. Eu não sei qual é a sua aflição, a sua angústia, mas clame, Senhor, eu estou com essa tristeza, Senhor, que não sai. Senhor, essa enfermidade me impede de estar na sua casa. Senhor, eu preciso ser restaurado, renovado. Clame a Ele e Ele há de lhe ouvir. Então nós clamamos a Deus por um motivo, que pode ser alegria, que pode ser uma angústia, pode ser uma necessidade. Mas nós também devemos clamar a Deus, irmãos, porque nós estamos inclusos em uma aliança. Deus tem um pacto conosco, uma aliança conosco. Ele tem um acordo conosco, que não é da nossa parte, é da parte dele. Primeira aliança que ele tem, que eu posso citar, é lá em Abraão. Ele falou, Abraão, capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que ele falou, muitas famílias? Poucas famílias? Não. Quais famílias? Todas as famílias. Você não crê em Deus? Você não tem família? É para você essa bênção. Então você pode clamar a Deus, Senhor, o Senhor tem um pacto comigo. O Senhor prometeu. O Senhor disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas. São todas. Você está incluso nesse pacote, querido. Você aí que me ouve, pai de família, você que crê em Deus, a sua família é uma bênção. Ah, irmão, mas os meus filhos, eu não venho na igreja, meu marido não vem na igreja, o meu esposo não vem mais na igreja. Eles não vêm na igreja. Às vezes não quer nem saber de Deus, mas você está aqui, não está? Você está aqui clamando por eles, Senhor abençoa, Senhor dá graça, Senhor converte, Senhor restaura, Senhor abençoa eles. E isso basta para Deus, irmãos. Você lembra daquela mulher cananeia? Diz a história que ela tinha uma filha demoniada. Ela foi até Jesus e falou, Senhor, me ajuda, a minha filha está miseravelmente endemoniada. O Senhor falou, eu queria até te ajudar, mas
estou socorrendo o povo de Israel, o povo rebelde também, povo difícil, eu já tenho problema demais com o povo de Israel. Estou ajudando eles, então não é justo eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Vocês são segundo plano. Eu falo, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Se o Senhor tem uma migalha para mim, aí ele para e fala, nem Israel viu uma fé dessa. Vai e faça o que você quer. Que sua filha seja liberta. E a menina foi liberta. A menina não foi até Jesus, mas aquela mãe foi. E ela falou com Jesus, Senhor, meu filho está lá. Minha filha está endemoniada lá em casa, está miseravelmente. Então, muitas vezes eles não vêm na igreja, mas você está aqui, sua família está representada por você. Você está clamando, Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha esposa, abençoa meu marido, abençoa minha casa. E certamente ele está ouvindo. Tem mais. A palavra do Senhor fala de um homem, um oficial romano, um centurião. Ele vai até Jesus e fala, Senhor, meu servo está doente, está morrendo, está moribundo lá na cama lá. O Senhor Jesus fala assim, vou ajudar você, eu vou lá. Não, Senhor, eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. Não sou uma pessoa muito boa, meu lar não é digno de receber o Senhor. Mas se o Senhor der uma palavra, se o Senhor falar, se o Senhor liberar uma palavra aí, eu acredito que ele vai ser curado. O Senhor fala, então seja feito dessa maneira. E quando ele volta para casa e encontra outros servos e fala, olha, o fulano foi curado. Mas que hora que isso aconteceu? Há tanto tempo atrás. Foi exatamente a hora que o Senhor Jesus estava falando com ele. Então o servo não foi até Jesus, mas alguém estava ali intercedendo por aquele servo. Em ti, o Senhor falou para Abraão, serão benditas todas as famílias. Nós estamos incluídos nesse pacto. Tem pessoas que eu amo, não pode estar aqui hoje, mas eu estou aqui, Senhor, abençoa lá, Senhor, cuida lá, Senhor, leva a tua misericórdia lá. E é isso que Deus precisa, de pessoas que intercedam, de pessoas que clamem a Ele. Nós temos ainda uma aliança mais importante que nós podemos clamar, aliança no sangue de Cristo e a nova aliança. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beber. Então nós temos um pacto de sangue com Jesus. A palavra do Senhor afirma que Ele morreu pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado para que nós fôssemos perdoados. É um pacto que nós temos com Ele, que saiu da parte dele. Ele se deu por nós. É o hino que nós louvamos. Oh, porque Jesus me ama. Eu não entendo porque Ele desceu do céu, veio nessa terra, sofreu aqui, permitiu-se ser pregado naquela cruz. Quando Pedro levanta aquela espada e corta a orelha daquele homem chamado Malco, o Senhor fala, Pedro, eu poderia aqui invocar ao Pai e Ele mandaria um exército de anjos aqui, mas eu estou disposto a passar por aqui. Naquela cruz, Ele está ali crucificado, seminu, dependurado, Ele ainda fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É um pacto que Ele tem conosco, um pacto de amor, um pacto, irmãos, que nos leva ao céu. Então nós podemos clamar a Deus, porque nós temos uma aliança com Ele. Não é uma cobrança, mas é uma confiança. Eu tenho um pacto, Ele tem um pacto comigo. Eu posso ir lá. Eu tenho um crédito ali, então eu posso ir ali naquele lugar, pegar as coisas, porque eu tenho uma confiança, Ele tem um crédito. Então nós temos um crédito no céu, uma confiança. Nós podemos chegar junto ao trono de Deus e clamar, Senhor, lembra que o Senhor tem um pacto comigo, abençoa minha família, abençoa minha casa. Purifica os meus pecados, me perdoa, me dá uma nova chance. Nós temos um pacto com Ele. Nós podemos clamar a Deus porque Ele nos ouve. Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o nosso clamor. O texto que nós lemos diz que Deus ouviu o clamor. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão e clamaram. E o seu clamor chegou até Deus. Versículo 24 diz que Deus ouviu o gemido deles. Então por que eu posso clamar a Deus? Porque Ele está me ouvindo. Ele pode me ouvir. Ele pode me atender. Ele não está surdo. Ele não está indiferente. Então eu clamo a Deus porque Deus pode me ouvir. Eu clamo a Deus porque Deus não está indiferente. Ele se lembra de mim, Ele sabe quem eu sou. Às vezes a gente se acha esquecido, mas Deus não se esquece de nós. Como eu disse, muitas vezes nós estamos passando por uma etapa que é necessário. José não foi esquecido naquela cisterna.
Ele foi tirado de lá. Ele foi vendido como escravo. Lá na casa do Potifar, ele ficou um tempo bom. Logo ele foi traído. Foi acusado falsamente. Ele foi para uma prisão. Ele não foi esquecido ali. Deus era uma etapa na vida dele. Ele agora sabia administrar ali. Ele sabia administrar a abundância que tinha na casa do Potifar. Uma casa rica. Ele sabia lidar com recursos abundantes. Depois ele foi para uma cadeia, uma prisão. Logo ele virou administrador daquela prisão. A prisão é terrível. Ele teve que administrar os recursos de uma prisão. Ele teve que lidar com a situação com gente ruim ali dentro. Ele estava ali injustamente, mas 90% de quem está numa prisão está porque deve alguma coisa. Tem algum outro lá que está injustiçamente lá? Pode ser que tenha. Mas a maioria está ali enfrentando a situação pelos crimes que comete. Ele estava ali no meio lidando. Deus abençoe, minha filha. Ele estava ali lidando com situações difíceis. Tudo isso Deus ensinando ele, porque ele ia ser governador. Ele ia administrar o Egito por um tempo que tinha abundância de alimentos. Depois ele tinha que administrar onde tinha escassez de alimentos. Então tudo que nós passamos é uma preparação. Deus não esqueceu de nós. Ele está nos fortalecendo. Você já ouviu aquele ditado dos marombeiros lá? Sem dor, sem ganho. Então a pessoa vai lá na academia, levanta aquele peso até doer o músculo, porque para o músculo crescer, para o cara ficar forte. Ficar só em casa na boa lá, não cria músculo, cria barriga, né? Cria flacidez, você cria isso aí praticamente facilidade, mas você quer manter o corpício, você tem que ir lá e suar. Então Deus muitas vezes nos coloca esses pesos, permite que chegue até nós essas dificuldades para nos fortalecer. Então Deus, nós clamamos a Deus, porque Ele nos dá a devida atenção, Ele nos ouve, Ele está no comando, Ele está no controle da nossa vida, da nossa história, da nossa situação. São etapas que nós precisamos passar. E para terminar, irmãos, Deus, nós clamamos a Deus, e Deus nos ouve, Deus responde. E muitas vezes, Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus, a maioria das vezes, usa pessoas para abençoar pessoas. Então Deus usa seus instrumentos aqui na terra. Em várias ocasiões Deus usou anjos, Deus fez milagres, mas na maioria das ocasiões Deus abençoou pessoas através de pessoas. Em certas ocasiões, como eu disse, Deus usa anjos, Deus usou corvos, Deus usou uma jumenta para falar com alguém. Deus, ele usa os métodos dele, mas na maioria das vezes Deus vai utilizar pessoas. Então muitas vezes você pode ser a resposta de um clamor de Deus. Alguém está assim: Senhor, fala comigo, me ajuda. E Deus te põe no caminho daquela pessoa. E você dá uma palavra para ela, uma oração. Deus te abençoe, Deus vai ajudar você. E você é um servo, um anjo de Deus na vida de pessoas. Então fique atento, porque Deus pode usar você na vida de alguém. Deus usou Abraão. Olha que bênção Abraão foi na vida de pessoas. Deus chamou Abraão e falou: sai do meio da tua casa, tua parentela, e vai que eu vou abençoar você. Vai uma terra que eu vou mostrar para você. Abraão sai, quem vai atrás dele? O Ló, a malinha sem alça. Mas Abraão foi uma bênção na vida de Ló. E Ló vai morar, sabe, um brigueiro lá, você sabe da história. Ele vai morar perto da cidade, dá um rebu entre os reis lá, vai sequestra o Ló. Quando Abraão fica sabendo o que Abraão faz, pega os seus soldados ali, atrás de Ló, vai lá, resgata o Ló, traz de volta. Sodoma e Gomorra, aquela sodomia, parecendo Mandaguaçu, né? Aquela coisa toda, que é tribulação, um mata o outro, né? Coisa que você vê na rua aí, tribulosa, cabulosa. Aquela coisa terrível. E Deus fala: Abraão, estou indo ali dar um pulinho em Sodoma e Gomorra, eu vou cortar a cabeça daquele povo, vou mandar fogo lá. O Abraão fala: o mala do meu sobrinho está lá. E Abraão começa a falar com Deus, e diz assim: Deus, tem justo lá, o Senhor vai destruir se tiver tanto justo? Não. E vai indo até que ele intercede pelo seu sobrinho que está lá. E Deus fatidicamente destrói a cidade, mas ele tira o Ló de lá. E é interessante que o Ló fica: será que eu vou? Será que eu não vou? E a palavra do Senhor diz que os anjos pegou pela mão de Ló e saiu arrastando ele, porque Abraão intercedeu por ele. Então Deus tirou, Deus ouviu. Então Abraão foi uma bênção na vida de Ló. Ele podia falar: menino desviado, menino, eu falei para ele não ir para lá, Senhor, manda fogo lá. Não, ele intercedeu. Então Abraão abençoou pessoas. E como eu disse anteriormente, Abraão abençoou todas as famílias da terra. Em ti serão benditas, Abraão. Então Abraão é uma bênção. Outro, José.
Um homem abençoador. José tinha todos os motivos para ser uma pessoa triste, rancorosa, ruim. Ele sofreu. O pai dele, ele levou ele, né? Tratou ele melhor que os outros filhos. Deu uma roupinha bonita para ele. Sabe? Aquela coisa que nós faz com o filho caçula, né? Ai, filhozinho. E os outros irmãos ficam daquele jeito. Ele tinha 11 irmãos para ficar contra ele lá, né? Naquele tempo, pelo menos 10 estavam vivos ali. E quis matar o José. Joga ele na cisterna, derruba ele lá dentro. Você acha que esqueceu disso? Depois vende ele. Você acha que ele esqueceu disso? Aí chega lá na casa do oficial do faraó, Potifar. A mulher começa a dar em cima dele. Ele foge. A mulher diz lá que, olha, ele teve um assédio aqui, fui assediado pelo José. José vai para a cadeia. Lá aparece pessoa lá, ele revela o sonho de 2 pessoas. Que as pessoas esquecem ele na prisão. Até que ele é levado realmente ao seu destino, que era para ser o governador do Egito. Então ele podia ter um cara rancoroso. Agora eu estou no poder. Cadê aquela mulher de Potifar que eu vou mandar cortar a cabeça dela agora? Ele não faz isso. Quando chegam os irmãos dele, ele reconhece. Ah, os miseráveis aí, agora vou matar eles. Cadê o pai? Está vivo? Está vivo. Tortura eles, até falando tal Jacó. Mata tudo. Oh, Jacó, encontrei você. Lembra de mim, sou José. Seus meninos foram comidos por uns bichos no meio do caminho aí. Eu encontrei eles e eu vim aqui. Podia ter resgatado só o pai. Mas não, ele trata bem os seus irmãos. Depois traz o Jacó, a sua família para lá. Quando Jacó morre, os irmãos com medo. Agora ele mata nós, agora ele mata nós. Ele fala, para com isso, gente. Isso tudo que aconteceu na minha vida foi um plano de Deus. Olha como é que Deus usa as pessoas. Deus usou Davi. Davi, um homem que tinha um poder grandioso, ele era o rei. Porque ele ia se preocupar lá com o Mefibosete perdido lá, mas ele pergunta, tem alguém aí, olha, tem alguém que eu possa fazer algo bom? Da parte de Saul, lá por amor a Jonas, será que tem alguém que eu possa retribuir a bondade? Tem lá um homem lá, perdeu as pernas, coitadinho, lá tem uma paralisia nas pernas, sofreu um acidente, está perdido lá em Lodebar. Traz ele para cá que eu vou abençoar a vida dele. Quer dizer, o Davi expressando ali a bondade de Deus. Tem mais? Tem. Novo Testamento, o Filipe, está um eunuco lá, um homem, né? Lendo a palavra do Senhor, não entendendo nada. O Filipe fala, você está entendendo o que você lê? Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Ah, é para já, peraí, isso aí está falando de Jesus, Nazareno, poderoso, homem maravilhoso. Converteu o eunuco, falou, agora eu quero até me batizar. O que precisa para batizar? Água? Ah, tem água aí. Posso ser batizado? Pode. Quer dizer, ele foi um instrumento de Deus na vida de um homem ali, que nem conhecia Deus, não era nem israelita, né? Mas era alguém que precisava da graça de Deus. Foi um encontro por acaso? Não, Deus está usando. Então Deus usa pessoas. Paulo e Silas na prisão, chicoteado ali, preso, logado, e o carcereiro que deve ter dado chicotada nele. E depois Deus vai lá, dá um terremoto, os presos abrem todas as portas das prisões. O carcereiro olha e fala assim, é impossível, fugiram tudo. E pega a espada e vai se matar. E eles gritam, não se faça isso. Estamos todos aqui, toda a prisão se converte, né? Estamos todos aqui, não fugiu ninguém. Aquele homem se admira, porque se fosse eu, falava lá, agora Deus vai matar ele. Agora Deus vai... Olha o castigo de Deus aí, ó. A espada de Deus chegou lá, é o que a gente faria, né? Me chicoteou e Deus mandou matar. Não, são pessoas que estão ali para abençoar pessoas, seja quem for. Não faça nenhum mal a você. Aí o carcereiro fala, o que eu posso fazer para ser salvo? Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, não salvou só aquele homem, salvou a casa dele, a família dele. Eu imagino aqueles outros guardas que estavam a serviço daquele carcereiro, todas as outras que estavam ali ao redor, ouviram esse testemunho. Então Deus usa pessoas, irmãos. Deus tem usado pessoas. Deus tem usado a vida do nosso pastor Juraci para abençoar você, para abençoar nós aqui. Deus tem usado a vida dos demais obreiros, irmã Vani, irmão Divaldo, os demais aqui. Deus tem usado essas pessoas para nos abençoar. Deus tem usado você para levar o evangelho aí aonde você anda, no seu trabalho, aonde, na sua casa, por onde você anda. Tem alguém clamando, Senhor, envia um anjo, Senhor, envia alguém. É você que Ele está enviando. Ele está pondo você lá para dar um testemunho, para falar para alguém, para levar essa palavra que abençoa, que cura, que salva, até lá. Então Deus usa, Deus ouve o clamor das pessoas. Deus, como disse, pode muito bem enviar anjos. Deus usa até corvos, até uma jumenta Deus usou. Mas Ele se importa tanto conosco que Ele usa até pessoas. Quantas vezes
A gente que é obreiro se angustia também. Pensa que a gente não pensa em desistir. Aí você fala, Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Irmãos, nunca foi um anjo lá no meu quarto falar comigo, irmãos. Nunca foi. Não sei se o pastor tem tantos anos de crente, não sei se algum anjo já foi visitar ele lá. Mas nunca foi um anjo de Deus lá com a glória dele. Oh, como Daniel, né, ser amado no céu. Nunca. Mas Deus sempre envia pessoas. Ô irmão, o Senhor tem abençoado a minha vida. Isso incentiva nós. Ô irmão, o Senhor é uma bênção na minha vida. Ô irmão, louvado seja Deus que você tem pregado, que você tem ministrado, que você tem feito as coisas. Então isso são os anjos de Deus que Deus envia na nossa vida, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos consolar. Seja um vaso de bênção na vida das pessoas aí. Aonde Deus te colocar, seja bênção. Abençoe, elogie, louve ao Senhor ali, responda ao clamor que certamente Deus está enviando você lá, porque alguém clamou. Alguém falou, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um incentivo. E Deus bem pode usar você. Deus nos ama tanto, Deus se importa tanto, Deus nos quer tão bem, que Ele usa, inclusive, as pessoas. Então, Deus nessa noite, guarde no seu coração. Leve o evangelho por onde você andar, por onde você estiver. Não importa a etapa da vida que você esteja. José foi bênção enquanto ele estava na prisão, quando ele estava na casa de Potifar, foi bênção quando ele morava com o pai dele, continua sendo bênção quando ele foi o governador do Egito. Momentos bons, momentos difíceis, mas ele foi bênção. Seja bênção em todas as etapas da sua vida. Talvez você não está passando uma etapa muito boa, você pode ser bênção ali. Ou talvez você está passando uma boa etapa da sua vida, você também deve ser bênção ali. Então que Deus abençoe a sua vida, que você seja uma bênção de Deus para os outros, que você clame a Deus porque você tem uma aliança com Ele, você é amado dEle, você é conhecido por Ele, e certamente Deus ouve o seu clamor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.